Boa noite a todos aqueles ligados no canal Fúria de Galo. Pois é, galera, antes de tudo, deixa o like, inscreva no canal aí pra gente continuar esse projeto aí que tá sendo assim, importantíssimo para mim e todos aqueles ligados no canal pra gente sempre trazer um conteúdo cada vez assim melhor do nosso Galão da Massa, apesar que a situação tá terrível, tá muito difícil, né? E sinceramente, hoje também é dia de, como diz, lavar roupa suja, porque não tem como. Não tem como, mais uma vez, derrota por 2-0 para o Vitória nessa noite de sábado no Barradão. Um time que jogou apenas 19 minutos do primeiro tempo. 19 minutos do primeiro tempo. Que teve, né, 3 chances de gol. Começou até bem. Até estava elogiando no início do jogo a escalação do Eduardo Domingues. Achei o esquema, assim, a escalação, o esquema tático, assim, de 3 zagueiros, mas assim, pela presença do Tomás Pérez, aquela força na marcação que eu cobrei no meio de campo na escalação anterior contra o Inter, eu achei a escalação assim mais segura, digamos assim, do que contra o Internacional. Porque a entrada do Tomás Pérez junto com o Alan Franco, o Vitor Hugo, dá mais poder de marcação no meio de campo. Era que, né, é o que deveria acontecer no meio de campo do Atlético, né? Mas, assim, enfim, né? Mas o Tomás Pérez, assim, apesar do péssimo jogo, não comprometeu, não. Fez o que podia ser feito. E na frente é a presença do Renier e do Coelho. Eu, sinceramente, colocaria o Cassier. Até um jogo pro Cassier para começar jogando, mas enfim. O que eu elogiei no início foi justamente a presença do Tomás Pérez no meio de campo por causa do poder de marcação, coisa que não teve contra o Internacional, né, que o Atlético tomou aquela pressão absurda, mereceu até levar o empate, né, pelo volume de jogo, né, contra o Inter, enfim. Mas enfim, esse jogo, o Atlético jogou 19 minutos do primeiro tempo, 3 chances, né, que deu aquela pequena esperança, né, nos primeiros minutos, uma troca de passe, a finalização do Gustavo Scarpa, depois o Alan Franco tentando mais uma chegada de finalização, com outra troca de passe também, depois teve o Renier que bateu fraco, né, justamente na meia-lua ali para a defesa do goleiro Lucas Arcanjo do Vitória, mas depois ficou só nisso mesmo. Um jogo que o Atlético tentava atacar o time do Vitória, com mais posse, assim, tentando uma maior posse de bola. Um time que trocou mais passe, um pouco mais de volume de jogo, e o Vitória, na ideia do técnico Jair Ventura, de jogar mais no contra-ataque, jogar no erro do Atlético, um jogo que teve uma configuração diferente nesse aspecto. Que o Vitória procurava sempre marcar, né, as chegadas de ataque do time do Atlético e aproveitar as oportunidades do contra-ataque. A bola chegando, né, no Renato Kaiser, né, que é a principal referência desse time do Vitória. E o Atlético, depois dessas 3 chances, aí ficou por isso mesmo. Aí depois o Vitória, aí que, como diz, aí que a casa caiu de vez. Aí a casa caiu. Uma falta, né, perto da entrada da área, né, o Renato Kaiser bateu. Aí vou te falar, viu? A zaga também abrir daquele jeito, desmoronou a zaga. O Renato Kaiser bateu por baixo da barreira, a bola foi no canto do goleiro Everson, fazendo 1-0 pro time do Vitória. Sinceramente, eu critico sinceramente a barreira que abriu nesse momento, porque na questão do gol, o Everson não teve culpa nenhuma pelo gol sofrido, não teve mesmo. 1-0 pro Vitória, gol do Renato Kaiser, e depois do primeiro gol acabou. Acabou. Bastou o Vitória fazer 1-0 que o Atlético não existiu mais no jogo, não existiu. Não existiu, não existiu em momento algum no primeiro tempo. Ficou somente com 3 lampejos com os 19 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o jogo ficou completamente a favor, sim, da proposta de jogo que o Vitória tinha dentro de campo. Exatamente. Marcou o meio de campo do Atlético, o Atlético não conseguia fazer absolutamente nada mesmo. Gustavo Scarpa jogando muito mal, o Coelho muito mal, muito aquém do que ele jogou contra o Internacional, muito abaixo. Renier também errando tudo, muito mal. O sistema defensivo ainda irregular também, deu alguns espaços, tentou se posicionar, mas ainda muito frágil ainda, mesmo com o esquema de 3 zagueiros, com o Ivan Roman, Juan Trissoldi agora o Júnior Alonso. Vai lembrar que o Júnior Alonso, né, tava no jogo, né, porque o Vitor Hugo vai lembrar que ele estava, né, tá lesionado, então entrou o Júnior Alonso. Júnior Alonso, Juan Trissoldi e o Ivan Roman, né, uma trinca de 3 zagueiros que, sinceramente, né, também não deu muita liga, não deu muito certo. O Atlético, assim, não apresentou absolutamente nada, nada. Depois do gol do Vitória, nada, e no segundo tempo também a mesma coisa. O time, sinceramente, a postura do time é um time
sem vontade, um time que não tinha alternativa, um time que não criava jogada, um time que não procurava sair do sistema de marcação do time do Vitória, que estava muito bem montado, por sinal. Sinceramente, um time completamente sem vontade, sem raça, sem alternativa, um time assim, totalmente assim, perdido, acabado, um time acabado dentro de campo, isso é uma vergonha. Esse time do Atlético, de novo, mais um futebol horroroso, pífio, de vocês, seus incompetentes. Seus incompetentes, o fracasso do Atlético nesses últimos anos aí, e mais nessa vergonha, nesse vexame, corre nas veias de vocês, esses jogadores aí, esses incompetentes, esses bandos de incompetentes, são uns incompetentes, não honra a camisa do Atlético e em jogo algum são um bando de mimizento, estão aí acabando com o Atlético, jogando o Atlético mais uma vez, com um sério risco de brigar contra o rebaixamento, porque sinceramente, o que se espera do Atlético esse ano é briga contra o rebaixamento, gente. É muito difícil a gente ter alguma esperança que esse time vai dar liga, que esse time vai, como quem diz, vai reagir no campeonato. E na derrota ninguém não aparece ninguém, gente, para chamar a responsabilidade, para dar cara a bater. Assim, não existe assim cobrança, os jogadores não se cobram dentro de campo, não tem uma mudança de postura. Sinceramente, esse jogo contra o Internacional, sinceramente, foi o último jogo, foi um ponto fora da curva, gente. Foi um ponto fora da curva, porque voltou de novo aquele time sem raça, sem vontade, sem absolutamente nada de diferente dentro de campo, como foi na maioria dos jogos até então, né? Foi praticamente o Atlético da final do Mineiro, né? Que eu cobrei, que eu desci além aqui do canal. Continua sendo aquele time apático, aquele time horroroso, sem alma, sem brio, sem identificação nenhuma com nós da massa alvinegra do Galo aqui. Sinceramente, um time sem absolutamente nada no segundo tempo, nada, absolutamente nada mesmo. Aí o Eduardo Domingues tentando dar uma sobrevida no time, botando o Hulk, botando o Dudu, botando o Preciado, né, para ver se dá uma sobrevida no time. E o time não mudou também nada, nem as alterações surtiram efeito. Botou a entrada do Cassier, que no segundo tempo, as únicas duas chances foram justamente a cabeçada do Renier e do Cassier. Mas o Cassier, quando cabeceou, teve uma chance quase no final do jogo, já estava 2-0. E no segundo gol do Vitória, justamente isso, time apático, proporcionando assim, o Vitória assim, esperança de jogo para o time do Vitória. Vitória aproveitando-se da falta de confiança, a falta de vontade, sem ter um time à parte, sem absolutamente nada que teve o Atlético. Vitória aproveitou a chance que teve, foi lá o atacante Eric, pegou, chegou praticamente na linha de fundo ali, passou pela marcação, bateu sem chance de defesa para o goleiro Everson, fazendo 2-0, aí matou o jogo, aí acabou. Aí assim, já tinha acabado antes, quando estava 1-0, pela postura horrorosa, postura medíocre, fracassada desse time do Atlético quando estava 1-0. Aí quando fez 2-0, aí sinceramente, se teve alguém assim, quando fez 2-0, se teve algum atleticano aqui que desligou a televisão, sinceramente, não tem nada de errado em fazer isso, porque, sinceramente, depois que fez 2-0, gente, o time, sinceramente, gente, mas é irritante que não existe uma mudança, uma possibilidade de mudança, não proporciona uma possibilidade de esperança, o torcedor tem alguma esperança em ninguém lá de dentro, gente, em ninguém. Essa diretoria, Paulo Brax, comissão técnica, não tem esperança em ninguém, gente, ninguém lá de dentro da SAF. Esses jogadores aí não tem ninguém para assumir a responsabilidade, porque é assim, quando acontece a derrota, ninguém dá a cara a bater, ninguém dá um recado, não dá uma explicação para o torcedor que está sofrendo durante todos esses últimos 3 anos aí. Já vamos por terceiro ano brigando contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Terceiro ano seguido. Não, e mais, o Atlético de novo perdendo ponto para times que vão também juntamente com ele, porque do jeito que as coisas estão andando, que vão lutar justamente junto com ele contra o rebaixamento. É o caso do Remo, empate 3-3 dentro da Arena MRV, ridículo, né, resultado ridículo, perdemos, né, perdemos ponto para o Remo, né, conquistou um ponto dentro de casa que era para ter conquistado 3, né, ainda no comando do Sampaoli, e agora derrota para o time do Vitória, que convenhamos também, o time do Vitória limitadíssimo mesmo, é um time assim, no máximo assim, aguerrido, com alguns jogadores assim que jogaram bem, um time que assim atua até jogando bem dentro de casa, mas um time limitadíssimo, gente. Limitadíssimo, que também vai brigar para não cair junto com o Atlético, gente. Sinceramente, gente, não existe nesse momento
alguma esperança que a gente tenha nesse time do Atlético. Não existe qualquer tipo de esperança de melhora, gente. Não existe. Sinceramente, gente, é cobrança, tem que ter mudança de postura. O time não consegue engatar 2 vitórias seguidas, gente. Qualquer, assim, o time pode ser o mais limitado possível, consegue pelo menos ter 2 vitórias seguidas. O Atlético não consegue, não consegue. Não consegue, fora de casa também não ganha de ninguém, não ganha de ninguém fora de casa, porque até fora de casa também é ridículo. 3 jogos fora de casa, perdemos 3 pro Bragantino, 1-0. Para o Grêmio, 2-1, e agora 2-0 para o Vitória. Aí, fora de casa, o Atlético não ganha fora de casa desde os 4-2 contra o Sport na Ilha do Retiro, né, ano passado, que o Sport também rebaixado, né, gente? Rebaixado. Mas, pelo amor de Deus, gente, tá ridículo, gente. Sinceramente, vocês querem me desculpar, mas não tem nada de positivo para falar hoje. Sinceramente, é muito difícil. Reparem só que tudo que eu falei de positivo hoje foi somente nesses 19 minutos. Desses 19 minutos do primeiro tempo, o time teve apenas 3 lampejos, teve 3 finalizações. Depois disso, absolutamente nada. Voltou a ser aquele time fracassado, aquele DNA de jogo de terra arrasada, de acabado, que teve no Clássico, né, na perda do título mineiro para o Cruzeiro. Voltou a ser aquele mesmo Atlético, aquele mesmo time sem absolutamente nada. É um time que é um nada dentro de campo. Nada, absolutamente nada. E, sinceramente, viu, muito difícil, muito complicado. A gente tem esperança num time sem identificação nenhuma, sem vontade, sem esperança nenhuma de melhor. É muito difícil, viu, Massa do Galo? Muito difícil. Muito difícil mesmo. E agora o que dirá, então, desses próximos jogos aí? Enfrentar o São Paulo no próximo jogo, Atlético São Paulo, às 8 horas na próxima quarta-feira, na Arena MRV. Ô, gente, São Paulo e pior ainda. Depois, né, o São Paulo é líder do campeonato, né, atualmente na tabela de classificação, e depois enfrentar o Fluminense no próximo sábado, dia 21, no Maracanã. O que a gente pode esperar de diferente para esses 2 jogos, gente? O que a gente pode esperar de diferente? Porque, sinceramente, gente, a tendência é ter 2 derrotas, e se ganhar vai ser naquela bacia das almas, naquele sufoco absurdo que ganhou do Internacional, aquele ponto fora da curva. Todos são culpados sem exceções. Sem exceções, assim, eu dou um pouquinho menos de culpa pro Eduardo Domingues, né, que tá chegando agora também, tá certo, tá conhecendo o elenco, tá tentando fazer o que ele pode também, é muito complicado. É o menos culpado, é o treinador. Já trocamos de treinador demais, tá na hora da gente botar a cobrança, né, descer a lenha, como quem diz, fazer cobrança, como quem diz, em cima dos jogadores da diretoria, que eles são sim os principais responsáveis e incompetentes que não conseguem fazer o Atlético reagir há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos. A questão de descer a linha, eu falo no sentido de cobrar, cobrança pesada mesmo. Porque, sinceramente, agora no caso do Eduardo Domingues é complicado, vai ter muito trabalho e vai ter que aquela coisa, trocar pneu com o carro andando, né, em pleno andamento do Campeonato Brasileiro. Muito difícil, viu? Massa alvinegra, muito difícil a situação, muito difícil, é difícil ter esperança, algum encorajamento, porque tá muito difícil mesmo, sinceramente. E sem esperança, para esse jogo contra o São Paulo e Fluminense, eu acredito que 90% já imagina já 2 derrotas já, porque é muito complicado mesmo. E não assustem se quarta-feira o público da Arena MRV foi de 10 mil para baixo, ou assim, talvez pior do que contra o Internacional, porque o futebol dentro de campo é medíocre, gente, é medíocre, é ridículo, é patético, é o retrato, entendeu? A Arena MRV vazia é o retrato do péssimo desempenho desse time dentro de campo. Muito complicado, muito complicado. Vamos pensar no próximo jogo aí, tá muito difícil. E enfim, galera, deixa o like, inscreva no canal aí, porque aqui é Galo sempre.